É Direito. Olá, eu sou a Patrícia Stefani e começa agora o É Direito. O nosso assunto de hoje é sobre o direito do consumidor, um assunto tão importante, inclusive estamos no mês do assunto que todos nós somos consumidores e que a gente precisa entender pelo menos o básico, né? E para falar sobre isso, vamos falar com a Cristiane Vaz, que é secretária adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos dos Consumidores do PROCON de Mato Grosso. Cristiane, seja bem-vinda ao TRT-FM, tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigada. Nada. Vamos falar então a primeira pergunta, né? Antes de qualquer compra ou de uma contratação de serviço, vale destacar que tem uma legislação que defende o direito do consumidor, né? Qual a importância dessa segurança para o cidadão? Então, se a gente pensar que há poucas décadas as pessoas elas não tinham nenhum tipo de garantia sobre aquilo que elas compravam. Então, se você comprasse uma geladeira e, eventualmente, ela apresentasse um vício, né, que a gente costumeiramente chama de defeito, essa pessoa ela teve azar, ela não tinha para quem reclamar. E o Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe essa garantia de que o consumidor ele tem o direito de reclamar, que todo produto tem garantia, que todo serviço tem garantia. E aí isso faz com que o consumidor, primeiro, antes de fazer a compra, ele precisa buscar informações, porque o direito à informação é um dos principais direitos. Então, você precisa tomar conhecimento daquele produto, daquele serviço que você está garantindo, que você está adquirindo, mas com a garantia de que, se eventualmente você tiver um problema, você vai poder reclamar. Ok. O PROCON é o caminho principal para o consumidor quando tiver algum problema. O que deve ser feito antes, tendo o problema, já pode contar com o serviço do PROCON? Sim, na verdade, nós estamos também atuando, inclusive, nessa fase pré-contratual, que seria antes da compra. O consumidor, o ideal é que antes de fazer compras ou assinar contratos, se ele tem alguma dúvida, que ele procure o PROCON. Se você quer fazer uma compra, por exemplo, pela internet e não está se sentindo seguro se essa empresa, se ela existe, se ela tem reclamações no PROCON, qual que é o comportamento dela com as pessoas quando tem algum problema, faz essa consulta prévia, dá uma ligadinha, a gente tem o WhatsApp, entra em contato pelo WhatsApp e pergunta, essa empresa, como ela se comporta diante do consumidor? E nós estamos à disposição caso o consumidor também venha a ter problemas. A primeira porta que ele tem que bater depois do fornecedor é no PROCON. E existe uma diferença para quem compra pessoalmente e para quem compra no digital? Sim, existe diferença, sim. A primeira e mais importante diferença é o direito ao arrependimento. O consumidor que faz a compra fora do estabelecimento comercial, e hoje a grande maioria das pessoas, até para ganhar tempo, elas procuram fazer a compra online, a compra virtual, porque ali você consegue fazer uma pesquisa rápida de preços, que também é importante, e aí você tem o recebimento desse produto, né, na comodidade da sua casa ou no endereço que você indicar. Mas você pode comprar e se ser surpreendido com o produto que chegou. Chegou na cor que você não pediu, chegou no tamanho que você imaginou que fosse diferente, e hoje você pode se arrepender dessa compra, sem justificar. Então, é diferente de quando um produto apresenta um vício que você tem que mandar para assistência técnica. Nesses 7 primeiros dias, após o recebimento do produto, você pode devolver sem nenhum custo. E quais as principais reclamações que chegam no PROCON? Então, hoje, em razão do crédito que está sendo ofertado de uma forma até assediante, né? Os consumidores, eles veem uma oferta de crédito grande e sem muitos requisitos, isso faz com que o consumidor caia em golpes. Então, hoje, o maior número de reclamações que nós temos no PROCON nesse último ano foi relacionado a sistemas financeiros, seja cobrança de juros abusivos e golpes, fraudes e negociações.
Estamos entrevistando a Cristiane Vaz, que é secretária adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos dos Consumidores, né, do PROCON de Mato Grosso. Aproveitando você então aqui, Cris, quando é o momento de procurar o judiciário? Então, hoje nós temos até alguns juízes que não admitem aquela reclamação direto no Poder Judiciário sem que tenha se tentado uma solução administrativa. Então, o ideal é que o consumidor... O caminho, a via crucis é essa. Você vai primeiro no fornecedor com quem você teve o problema, não conseguindo uma solução amigável, razoável, você procura o PROCON, não conseguindo uma solução administrativa, aí você deve ingressar judicialmente. Esse é o caminho. E sobre a lei do superendividamento, isso, qual é os benefícios que traz para nós, consumidor? Consegue explicar um pouco para a gente sobre ela? Então, a legislação do superendividamento, ela chegou, né, num momento crucial, onde grande parte da população brasileira encontra-se endividada e superendividada, porque tem diferença, mas o superendividamento, a característica dele é quando aquele consumidor ele não consegue mais pagar as suas dívidas sem que isso comprometa a sua existência. Então, o consumidor tem que escolher entre pagar a dívida ou se alimentar, pagar a dívida ou o aluguel. É isso que é superendividamento. Todas as pessoas que estão nessa condição de não conseguir pagar as dívidas sem conseguir se sobreviver, se manter de forma digna, e encontram-se nessa situação. E essa legislação, ela modificou o Código de Defesa do Consumidor e chegou como uma forma de tentar, de uma forma justa, equilibrar essa relação de consumidor e fornecedor. Não é para perdoar a dívida, não se trata de perdão. O consumidor vai ter que honrar a sua dívida, ainda que o principal. Mas ele vai ter condições de negociar. Então, a legislação ela veio trazendo parâmetros e situações fixas de como negociar isso através de um plano de pagamento, através de um levantamento das dívidas, de se estabelecer o mínimo existencial para essa família, não é só a pessoa do endividado, mas toda a família. A repercussão do superendividamento ela é tão grave porque ela contamina, ela perpetua toda a sociedade. Quem trabalha com o superendividado percebe que a pessoa não está bem. Por quê? Porque ela só pensa em conta, porque ela está deprimida, ela às vezes é conduzida a vícios, ela destrói a família. Por quê? Porque ela está numa situação que desencadeou outros problemas. Então, ela precisa de ajuda. Muito bacana. Bom, dia 15 de março é comemorado o Dia do Consumidor. Estou sabendo que vai ter algum evento, gostaria que você comentasse um pouco sobre. Sim, o dia 15 de março ele foi instituído como o Dia Mundial do Consumidor. Isso se deu em razão de um discurso do presidente Kennedy, há muitos anos atrás, 1962, quando ele reconheceu o consumidor como um sujeito de direitos. Ali, quando ele fez esse discurso e trouxe para esse discurso que o consumidor tem direitos e precisa ter esses direitos preservados, isso se reverberou pelo mundo. Então, a Constituição do Brasil, em 1988, também incluiu dentro, né, do seu texto legal que o Estado tem que garantir a proteção do consumidor. Essa defesa precisa ser garantida. E para comemorar esse dia, sim, nós do PROCON estaremos fazendo um grande evento no bairro Pedra 90, numa escola estadual, Rafael Ruedas, e lá nós estaremos levando o trabalho do PROCON para dentro da escola. Então, nós vamos fazer atendimento, todo e qualquer tipo de reclamação nós estaremos registrando, nós estaremos realizando audiências com os fornecedores de serviços essenciais, água e energia. Então, esses dois fornecedores, as duas concessionárias, estarão em parceria conosco nesse dia, realizando as audiências ali, para tentar compor e encontrar uma solução boa para todo mundo.
Muito obrigada. Chegamos ao fim do programa É Direito. Quero agradecer mais uma vez Cristiane Vastro para um pouquinho do seu tempo para vir trazer mais informações e falar da importância do direito do consumidor, né? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, estou à disposição, convido a todas as pessoas, todos os consumidores que puderem e quiserem nos prestigiar nesse dia, lá no bairro Pedra 90, nós estaremos lá. E, fora desse dia, o Procon está à disposição da população para atender em tudo aquilo que nos compete. Muito obrigada. Obrigada a você. Bom, chegamos ao fim. Para você rever a qualquer momento esse bate-papo tão importante, que é o nosso direito, o direito do consumidor, acesse as nossas redes sociais, @TRTFM 104.3. Muito obrigada.